Então, boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui ao oitavo episódio de Vamos Conversar sobre Saúde, cujo tema de hoje centra-se não há, não há saúde sem saúde mental. Uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, que é coordenada por mim e pelo professor José Mendes Nunes. Quero cumprimentar em nome da SPLS e da nossa coordenação e também a professora Cristina Vaz de Almeida, terem aceito o convite a participar neste webinar. Agradecer igualmente a todos os que nos acompanham a partir das vossas casas, onde quer que estejam. Agradecer também ao nosso Departamento de Comunicação e para quem nos acompanha pela primeira vez, explicando assim de forma resumida. Como já disse, hoje é o oitavo episódio desta iniciativa Conversas sobre Saúde, que decorre uma vez por mês, sempre à quarta-feira de cada mês, durante todo o ano, com exceção o mês de agosto, que já passou, e agora no mês de dezembro. Têm duração de 1 hora, são dinamizadas por profissionais de saúde e são, sobretudo, dirigidas à população em geral. Os temas são inspirados em datas comemorativas da saúde, que decorrem no respectivo mês. O de hoje é alusivo à saúde mental, que foi celebrado no passado dia 10 de outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental. E procuramos, nestas conversas sobre saúde, através de linguagem simples e clara, dar resposta às dúvidas e questões que nos fazem chegar. Isto para podermos também dar ferramentas que facilitem o uso desta informação na tomada de decisão da vossa saúde. Informo também que esta sessão está a ser gravada para posteriormente poderem ser a reverem ou partilharem até com amigos e familiares. Ao longo da sessão também iremos colocar aqui no chat um, um link com um questionário de satisfação ao qual pedimos que preencham, porque para nós também é importante a vossa opinião de quem está a assistir. Peço ao professor José, então, que apresente aqui o tema de forma mais sucinta. Professor Ok. José. Então, boa noite a todos os presentes e também os que vierem a ver a sessão em diferido. O link para do questionário eu já coloquei também no chat, Sandra. Ok, obrigada. Confira só. Desde já agradeço à professora Isabel Fragoeiro e ao Dr. Rolando Andrade terem aceitado o desafio de participar nesta sessão sobre saúde mental. Relembro que estas sessões visam falar sobre saúde, evitamos falar aqui sobre doenças. Vamos de facto procurar, como já disse a enfermeira Sandra Laia Esteves, que vamos procurar usar uma linguagem simples, mas por favor, se houver alguma coisa que não entendam, peçam para esclarecer, porque também isso é uma forma de nós nos podermos aperfeiçoar. Esta sessão tem uma duração de 1 hora e é gravada, conforme a enfermeira Sandra já disse. Declaro que nem eu nem os nossos convidados temos qualquer interesse ao conflito de interesse e os nossos convidados também não têm qualquer interesse pecuniário ou financeiro para esta atividade. Passemos então ao tema que hoje nos traz aqui, que é a saúde mental. E antes de colocar questões aos nossos convidados, deixem-me que lembre um facto que é uma realidade e que eu entendo que precisamos ter isto presente quando pensamos em saúde mental. Pensamos e falamos em saúde mental. Um bebê, quando nasce, nasce com todos os órgãos formados e a funcionar. Isto é, estão prontos a funcionar. Só vão precisar de crescer e que ninguém ou alguma coisa se oponha a esse crescimento. O rim do bebê está a eliminar aquilo que intoxica o bebê, ou seja, o rim está a urinar, o pulmão está a respirar, o coração está a bombear, o estômago está a digerir, o intestino está a digerir e a absorver nutrientes e a eliminar fezes. Portanto, todos os órgãos estão feitos à nascença, nascem prontos. Agora, pois é só uma questão de crescimento e para isso só precisam que nada se oponha a esse crescimento. Bem, eu digo todos os órgãos, excepto um, que é o cérebro. É precisamente por o cérebro não estar pronto à nascença que nós precisamos de tantos anos de vida protegida para podermos ser autónomos. Ao contrário do que acontece com as outras espécies,
que geralmente quase que imediatamente começam a caminhar e a ser autónomos. O cérebro não está formado à nascença e a sua formação e o seu desenvolvimento vai depender de quê? Vai depender da qualidade e da relação que se estabelece com os outros seres humanos, portanto, com o seu ambiente social. Em primeiro lugar, com aqueles que lhe são mais próximos, que geralmente são os pais, mas podem ser outras figuras que os substituam. Então, o desenvolvimento do cérebro vai depender da relação que se estabelece com o seu ambiente social, muito em particular os pais. Quem está próximo do bebê quase, quase que tem a oportunidade de esculpir e de moldar o cérebro da criança e determinar como é que ele vai ser quando crescer. Por isso diz que o cérebro é, por excelência, um órgão social. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o desenvolvimento do cérebro depende do tipo de relação que se estabelece com a sociedade que o envolve. Se o bebê for abandonado, o crescimento do seu cérebro será muito diferente se ele crescer dentro de uma família que seja funcional ou num ambiente social que seja funcional e com o qual ele estabelece relações gratificantes. Mas se o crescimento do cérebro na infância depende da interação com os outros, também na idade adulta continua a precisar dessa interação e a depender das relações de qualidade que o próprio estabelece com os outros. Durante a infância, a interação, portanto, com o ambiente social é da responsabilidade dos pais. Mas ao longo da vida, a saúde do cérebro continua a depender do tipo e da qualidade das relações que o próprio estabelece com o seu meio ambiente. Só que agora a responsabilidade é do próprio, enquanto adulto. Se para crescermos fisicamente e nos mantermos vivos nós precisamos de alimentação, para o crescimento mental e a manutenção da saúde mental, nós precisamos de relações gratificantes com os outros e connosco. E é este aspecto que nós queremos aqui focar e tendo este facto em mente, então vamos falar sobre saúde mental. Passo a palavra então à Sandra Laia Esteves, que coloca então as perguntas aos nossos convidados. Obrigada, professor José. Antes de passar aqui à colocação das perguntas que nos fizeram chegar, vou apresentar os nossos preleitoras de forma sucinta. Têm um vasto currículo, mas aqui para não perdermos mais tempo, de forma sucinta. Então, a professora Isabel Fragoeira, professora doutora em saúde mental na Universidade da Madeira, de onde nos está a acompanhar, da Madeira, e presidente do Conselho Científico da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. O Dr. Rolando Andrade, psicólogo, especialista avançado em psicoterapia e sócio também da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Obrigada por terem aceito mais uma vez. E então vou começar por perguntar, afinal, o que é saúde mental? Professora Isabel, começamos por si, pode ser? Sim, pode ser. Muito boa noite a quem nos está a acompanhar. É com muito gosto que aqui estou. E também boa noite aos colegas que estão neste painel. O que é saúde mental? A forma mais simples, menos técnica e mais simples que eu costumo utilizar, inclusivamente quando falo com diferentes públicos, desde estudantes a outros, é um estado em que, portanto, nós funcionamos de uma forma harmoniosa em que todas as nossas componentes, todas as nossas dimensões, portanto, quer a mais racional, cognitiva, a parte dos nossos afetos, aquilo que sentimos, aquilo que na verdade são as nossas emoções, e aquilo que depois fazemos, os nossos comportamentos estão integrados a responderem às solicitações e aos estímulos, que podem ser estímulos mais positivos ou menos positivos, que o ambiente nos coloca. E também alguns estímulos provindos do nosso próprio interior, não é? Porque nós temos um corpo, já aqui o doutor Geno nos referiu isso. Temos, Uhum. portanto, uma estrutura biológica que é fundamental para funcionarmos, mas, para além disso, de facto, vamos pensando, vamos sentindo, vamos, no fundo, tendo um conjunto de reações
às diferentes circunstâncias da vida que nos vão acompanhando ao longo do tempo, desde que nós nascemos, e aqui já também novamente reitero aquilo que o Dr. Jano nos disse. Portanto, somos muito menos complexos do ponto de vista mental quando nascemos e progressivamente ao longo do tempo, através da interação que vamos estabelecendo com os ambientes onde estamos, quer seja a nossa família, quer seja a escola, quer depois mais tarde noutros grupos ou associações, ou no trabalho, nos locais de trabalho, continuamos sempre interrelacionados, e esses são aspectos fundamentais que de alguma maneira condicionam e influenciam a nossa saúde mental. E portanto, eu diria que a saúde mental é um estado de funcionamento harmónico. Eu uma vez tive a oportunidade de ler a um perito na área da saúde mental que, portanto, ele fez um paralelo entre a saúde mental e a música tocada por um violino, aquela música que de facto nos encanta e que nos deixa presos, que de alguma maneira preenche o nosso ser, o nosso interior, mas que só pode ser assim porque há de facto uma harmonia muito grande entre a pessoa que toca e um instrumento que está a ser utilizado com todas as suas capacidades. O ser humano desfruta de saúde mental quando de facto estão reunidas um conjunto de condições, e quando, ao nível do seu próprio organismo e da sua, do sua, do seu, portanto, o seu pensamento, aquilo que vai sentindo, as suas emoções, há uma certa harmonia e, portanto, isso permite-lhe adaptar-se às diferentes circunstâncias do ambiente. Bem, Se me obrigada. permitem, gostaria Claro, só. Obrigado, sim. professora, por essa explicação tão clara. Antes de mais, boa noite a todos. Depois de vozes tão radiofónicas, a minha vai estragar um pouco isto, porque estou um pouco congestionado. É um prazer estar aqui convosco. Gostaria de acrescentar apenas ao que disse aqui a professora. Eu costumo referir também, como eu gosto muito da definição do Comitê Olímpico Internacional de Saúde Mental, e acrescenta a tudo isto que a professora disse um fator determinante, que é um estado de harmonia e bem-estar que permite atingir todo o potencial humano individual. Ou seja, porque na verdade toda essa interação que nós temos com o meio que nos envolve, não é? Necessita de um estado prévio de saúde mental para ser equilibrada, mas depois tem uma finalidade, porque não nos podemos esquecer que todos os seres procuram a sobrevivência. No nosso caso, nós procuramos outras formas de sobrevivência, como ser bem-sucedidos, competitivos, por aí fora. Então, esta definição que se aplica aos atletas, especialmente, eu gosto bastante porque nos acrescenta, que permite retirar de nós mesmos todas as nossas capacidades, porque às vezes o facto como sabemos, existem pessoas que acham que estão em harmonia, mas na verdade não estão. Portanto, a saúde mental também depende de uma visão externa dos outros. Tem que haver um equilíbrio entre aquilo que eu estou a ver e aquilo que os outros estão a ver acerca de mim, ok? Por outro lado, eu costumo, quando falo sobre estas coisas, também começar por um fator muito simples: a capacidade de cuidar de si mesmo. Para mim, isso é um determinante essencial de saúde mental. Porque eu posso ter um emprego, posso até ser uma pessoa bem-sucedida, posso ter uma família aparentemente estável, mas, por exemplo, posso ter um vício que me impede de atingir todo o meu potencial. E, portanto, logo aí começa a haver um equilíbrio que, mais depressa ou mais devagar, vai acabar por gerar outro tipo de problemas mais graves. Gostaria só de acrescentar isto à apresentação da professora. E eu só reforçando esta ideia, e para que isto fique
bem fixado, porque é fundamental nós percebermos bem o que é isto da saúde mental, diria que é estar bem consigo e com os outros Uhum. e aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas e as más emoções, no fundo, é reconhecer também os seus limites e buscar, e isto é que é importante, é buscar ajuda quando se sente necessário. Portanto, é buscar viver a vida na sua máxima plenitude, respeitando o legal e respeitando o outro. Uhum. Passamos. Ficou muito, muito bem completo e muito claro. Obrigada a todos. Então, e quando se fala de saúde mental, isto foi também uma questão que nos fizeram chegar. Ahm, Quando se fala de saúde mental e doença mental, estamos a falar da mesma coisa. Não necessariamente, não sei se a pergunta me é dirigida, mas como estamos a conversar uns com os Sim, outros, sim, sim, pode eh, ser. obviamente que não. De facto, há representações sociais e há um conjunto de ideias na sociedade, não é? Nos cidadãos, de que muitas vezes, quando se está a falar de saúde mental, portanto, as pessoas pensam de imediato em situações de doença patológicas, portanto, em que de facto há alterações já significativas. Portanto, há toda uma forma de funcionar, provavelmente já um bocadinho perturbada, mas a doença implica que, de facto, seja feito um diagnóstico clínico, até porque também gostaria de referir o seguinte: nós muitas vezes utilizamos termos eh, relativos a doenças, como, por exemplo, a depressão, a pessoa está com uma depressão ou está com um quadro é esquizoide ou tem um quadro de esquizofrenia. Estamos a falar aqui de doenças concretas, mas este uso e esta forma de denominar muitas vezes não está correta, nem pode ser, nem deve ser utilizada, sob pena de estarmos até a complicar a vida das pessoas que verdadeiramente são doentes e precisam de cuidados atentos por parte de profissionais de saúde, e nomeadamente por parte de profissionais, por vezes, por parte de Realizado? profissionais da área da saúde mental, com uma formação específica. Portanto, eu estava a dizer que a doença, de facto, é um estado em que vão haver um conjunto de alterações, muitas delas com uma base também biológica, mas não só, alterações também a nível psicológico, na relação com os outros, mas para nós efetivamente afirmarmos que a pessoa está doente, a pessoa pode sentir-se doente, a pessoa pode ter uma percepção de que não está bem, porque efetivamente não se sente bem, mas é preciso que haja depois uma confirmação através de um diagnóstico clínico, e esse diagnóstico normalmente tem que ser feito por profissionais que estão formados para isso, não é? Normalmente na área da saúde mental, o diagnóstico clínico é feito pelo médico, pode ser um médico de família ou o especialista na área da saúde mental ou até na própria neurologia, porque há aqui uma certa relação entre, pode haver uma certa relação entre a saúde mental e algumas alterações também ao nível neurológico, não é? Neurofisiológico. Uhum. Portanto, não há que confundir, não é? São coisas bastante diferentes. Se me permitem, eu, Sim. há duas expressões acerca da saúde e da doença mental que me divertem bastante. Uma delas é acordei com uma depressão, fazendo alusão àquilo que a professora estava a referir, que hoje em dia o senso comum, o facto destes termos terem entrado no senso comum, faz muitas vezes com que as pessoas comecem um bocado a fantasiar acerca daquilo que se passa. Acordei com uma depressão, apanhei crises de ansiedade, coisas desse tipo. Portanto, salientar que aqui o diagnóstico, eu, por exemplo, na minha atividade profissional, tenho sempre o cuidado de validar aquilo que eu acho que está a acontecer com um outro profissional de saúde, ok? Porque é preciso cuidado,
provavelmente à frente iremos falar disso, quando se põe um rótulo numa pessoa, porque depois esse rótulo às vezes é como aquela super cola 3, nunca mais sai. Ok? Por outro lado, salientar, só acrescentar ao que já foi dito, que todas as doenças mentais implicam uma determinada duração no tempo. Não é algo que se possa definir ao fim de uma semana, muitas vezes não é algo que se possa definir ao fim de um mês sequer, e portanto tem também que ter uma série de critérios que funcionam como um todo, ok? Podíamos entrar aí por esses campos, mas penso que não é o objetivo do nosso webinar de hoje, mas Não, senão não conseguimos não, chegar não a todas conseguimos. as As questões. coisas têm que fazer sentido como uma lógica, ou seja, uma depressão é uma entidade muito bem definida, crises de ansiedade ou ansiedade generalizada são coisas muito bem definidas e implicam uma temporalidade, que nós não vivemos sem o tempo, não é? Somos animais do tempo, que anda para trás e para a frente com o nosso cérebro, indo ao passado, imaginando o futuro, e as doenças também é assim, implicam uma temporalidade. Obrigada, Dr. Rolando. E já que falou aí no rótulo, eu atrevo-me a perguntar qual é que é a importância do estigma na compreensão da saúde mental. Uma pequena pesquisa que fiz e de um estudo recente que há, diz-nos que cerca de 29% dos portugueses não se sentem à vontade para falar sobre saúde mental com amigos ou familiares, Uhum. que o indicador do estigma aqui bem persistente. Uhum. Dr. Rolando. Sim, eu penso que esses números estão subvalorizados, assim um bocado a priori, porque na verdade, se nós pensarmos bem, muitas vezes o estigma começa nos próprios profissionais de saúde mental. Quantos profissionais de saúde atingiram, por exemplo, picos de burnout durante crises mais como o Covid e esse tipo de coisas? Também temos que nos perguntar se já não havia ali algo a cozinhar-se antes disso tudo. Muitas vezes o estigma começa, por exemplo, na área da psicologia, os psicólogos que praticam a psicoterapia, se tiverem uma boa prática, têm que frequentar psicoterapeutas. E isto é um pouco estranho quando nós falamos isto nas aulas, os alunos ficam, mas eu ir ao psicoterapeuta, quer dizer, o que não estou doente, porque depois há esta ideia também da doença mental como algo muito limitativo, aquela célebre frase portuguesa, não estás bem da cabeça, logo as pessoas imaginam que se não está bem da cabeça, não está bem em mais nada, ok? Portanto, esse estigma que se coloca às pessoas começa logo numa porta de entrada. As pessoas não procuram ajuda e quando procuram já vão tarde e depois muitas vezes já temos coisas crónicas instaladas que muitas vezes são difíceis de tratar ao fim de não sei quantos anos. Portanto, temos um estigma à entrada, um estigma à entrada dos serviços de saúde, temos um estigma durante o processo, há muita desistência porque as pessoas imaginam, mas eu ando aqui a frequentar psiquiatras e psicólogos, isto pode parecer um bocado estranho, e há muito estigma familiar também. Ou seja, como é que uma pessoa que tem, sei lá, uma depressão profunda, tendencialmente é pessimista, encaixa no seio da família, por exemplo. Portanto, há aqui toda uma série de fatores que as pessoas sentem que jogam contra elas e muitas vezes escondem-se até já não dar. É a frase que eu mais ouço nas consultas. Já não aguentava mais. Portanto, escondido por trás disso está, na última, provavelmente já é crónico. Portanto, o estigma impede as pessoas, e mais, até impede de prevenirem a doença. Ok? Antes dela chegar, porque quem é que vai de vez em quando a um psicólogo? Poucas pessoas. Muito bem. Porque acham que não precisam, não é? Uhum. Só que aqui, deixem-me dizer, como médico de família, agora aqui numa Sim, outra sim. perspectiva, que é também em relação ainda com a pergunta anterior, da saúde mental versus doença,
mental, que nós não tratamos, em nenhuma outra área da medicina, nós temos esta designação, porque ninguém fala de saúde hepática, saúde do fígado, fala em doenças do fígado. Aqui, até, e vem entrar dentro desta estigmatização já, em que não temos tanto receio em falar de perturbação ou de doença mental, que falamos de saúde mental. Até nós, médicos de família, por exemplo, em que somos os especialistas, ou se quisermos, trabalhamos no polo da saúde, quando vamos fazer um estágio sobre doença psiquiátrica, chamamos que vamos fazer um estágio de saúde mental, que não vamos fazer um saúde mental, é de psicopatologia. Depois, esta diferença também entre aquilo que é de facto a saúde mental, que é um contínuo entre um bem-estar mental até um mal-estar mental, e o outro é um contexto muito específico, que a pessoa tem uma perturbação, mas tem muito mais ainda de saudável, que é isto. Depois somos muito redutores, as doenças têm um comportamento altamente maligno, ou seja, invadem a pessoa toda como se a pessoa fosse reduzida à sua doença. E aqui dentro do estigma, e de facto o Dr. Rolando Andrade disse aqui uma coisa muito importante, é que é logo à entrada, que é o próprio sistema que estigmatiza o doente. Eu, por exemplo, às 8 da manhã posso ter uma doente, uma diabética descompensada, como médico de família, posso ter uma diabética descompensada e pedir ajuda a uma enfermeira que vai olhar para a diabetes. A seguir, eu posso ter uma outra pessoa com uma depressão grave, profunda, e eu não tenho ninguém para pedir com quem colaborar. Porque, de facto, tal como há enfermeiras para as situações físicas, não há um outro técnico que se dedique também à parte da saúde mental com quem se possa fazer equipa. Portanto, está prevista a equipa para os problemas físicos, não está prevista uma equipa para os problemas psicológicos ou psiquiátricos, se quisermos, mas não estou a chegar já ao problema. Portanto, e aqui é entender que há aqui uns tipos de estigma, que é o estigma público, o autoestigma e o estigma estrutural. O estigma público é aquilo que nós temos todos em mente, a forma como nós vemos o estereótipo, os doentes, estereotipamos as pessoas com perturbações mentais e que temos preconceitos em relação às pessoas mentais. Por exemplo, achamos que as pessoas mentais são perigosas, fugimos delas, temos medo delas, não temos medo de outras, mas de facto aquelas temos, não sei por carga d'água, mas de facto isto criou-se este estigma público. Depois há o autoestima, que é a própria pessoa se sentir, ter vergonha e se sentir culpada de ter a doença, o que leva a que também se refugie, que se isole e que não procure ajuda. E finalmente há a própria estigma estrutural, que é os próprios sistemas, as próprias instituições de saúde que estigmatizam. E isto é importante nós combatermos de facto o estigma, não só para consciencializar, mas também para as pessoas se sentirem à vontade de procurar ajuda quando têm perturbações mentais, tal como quando têm perturbação respiratória, cardiológica ou outra qualquer. E, portanto, este é muito difícil só através da educação, da consciencialização e a partilha de outras histórias pessoais, de conviver também com esses doentes. Tirarmos este. É o receio do desconhecido, é que também vem aqui. É uma forma estranha de pensar. Não. Deixa-me só, desculpem, acrescentar uma ideia que eu penso que é importante, é que muitas pessoas, quando procuram ajuda na área da saúde mental, vêm forçadas, porque foi a esposa que disse, foi o marido que disse, foi a mãe, foi etc. Isso também reflete um certo estigma, ok? E quase que me atrevo a dizer que vêm quase que disfarçadamente à consulta, não é? Enquanto ninguém tem problemas em dizer vou ao dermatologista, se calhar já tem mais problemas em dizer tive que ir ao psiquiatra, ok? Será que a própria pessoa precisa dessa validação dos que têm por próximo? Não Como é? assim? Isto agora levava aqui. Ah, sim. Diz que a maioria vai por forçada pela esposa, pela. Será que precisam dessa validação de quem o rodeia? Não é só validação, Sandra. Há muitas vezes os próprios também já não têm noção. E então também sentem que foram forçados porque eles até nem precisavam, não é? Pois, Eu Força. não sei se posso
fazer sim. 2 ou 3 comentários. Eu estava aqui a ouvir e gostava de fazer 2 ou 3 comentários que eu penso que decorrem do que foi sendo, comentado pelos outros colegas. Eu digo muitas vezes em muitos locais em que tenho a oportunidade de falar, sobre a saúde mental, eu costumo dizer que ninguém escolhe ter uma doença mental, como ninguém escolhe ter um problema oncológico, provavelmente, como ninguém escolhe provavelmente ter um quadro de diabético, não é? Claro que há um conjunto de perspectivas atuais em que nós vamos responsabilizar um pouco todas as pessoas, os cidadãos, a população, pelo cuidado que deve ter consigo próprio, e nós de facto também concordamos que se as pessoas estão numa circunstância saudável são adultas, não, se têm a maturidade suficiente eh, e a noção de facto de que há riscos e de que há provavelmente eh, comportamentos e formas de se fazerem as coisas que podem ser mais favoráveis à saúde e outras menos favoráveis, é óbvio que poderão fazer algumas escolhas ao longo da sua vida, mas a experiência que eu tenho é que a maior parte das pessoas não tem opção relativamente ao facto de um dia ter um diagnóstico, portanto, e ser de facto doente mental, ter uma doença mental. Eh, e, portanto, eu costumo dizer assim: qualquer um de nós, em qualquer momento da nossa vida, dependendo das circunstâncias em que nos encontrarmos e da conjugação, muitas vezes, de um conjunto de condições, algumas que têm a ver connosco, com o nosso próprio estar, com o nosso, como eu dizia há bocado, com o nosso organismo, com a forma como nós nos sentimos a nós próprios, com o valor próprio que nós nos atribuímos ou não, mais ou menos, portanto, a sensação de que temos realmente um elo ou não, vínculos com a sociedade, com os ambientes da família, o ambiente de trabalho, a escola, enfim, os vários contextos que acabam por ser fundamentais ao longo da vida, podemos um dia ter uma doença mental. Podemos ter um quadro de ansiedade. Aliás, nós temos sempre um bocadinho de ansiedade em algum momento da vida, por vezes mais acentuada, por vezes menos acentuada. O doutor Rolando há bocadinho dizia, e muito bem, que quando se vai fazer uma apreciação, uma avaliação de facto mais cuidada clínica, temos que de facto apurar se há uma duração do próprio mal-estar ou dos próprios sintomas, das manifestações, que de facto já justifica que a consideração de que a pessoa pode estar doente, não é? Ter a tal depressão efetiva, o quadro depressivo ou o quadro ansioso. Mas, como eu dizia, dependendo um pouco de todo um conjunto de circunstâncias, qualquer um de nós, em qualquer etapa da vida, quer na nossa infância, quer na adolescência, quer quando somos adultos ou mesmo quando formos idosos, podemos ter uma doença mental e isso deve nos levar a ter atitudes mais compreensivas relativamente às situações e às mudanças que essas pessoas experimentam na sua vida, vivenciam, porque muitas delas também são geradoras de sofrimento e de mal-estar. Eh, Realmente, como aqui já foi dito, o estigma associa-se muito também a crenças e a Uhum. ideias pré-concebidas que estão perfeitamente desfasadas, se calhar, nos dias de hoje, relativamente àquilo que acontecia há uns anos atrás. Naturalmente que há uns anos atrás, do ponto de vista terapêutico, do conjunto de intervenções possíveis, para tratar, para cuidar, portanto, das pessoas com uma doença mental, não eram os mesmos que existem hoje em dia, não é? Portanto, tem havido realmente um avanço, um desenvolvimento, nomeadamente, não só, porque aqui temos no caso um caso concreto do Rolando, que é psicoterapeuta, com certeza, e tem formação para sê-lo,
tem havido uma progressão, mesmo na descoberta de alguns fármacos que vieram ajudar a controlar algumas das manifestações mais exuberantes, mais, enfim, eh, como por exemplo, vou dar alguns exemplos concretos, situações de agitação, motora, agressividade, violência, discursos, portanto, uma linguagem muito pouco hostil, não é a utilização de uma linguagem hostil, enfim, há várias manifestações que são provavelmente um bocadinho assustadoras, não é? E com as quais nós temos dificuldade de lidar, mas hoje em dia, e também já aqui foi dito, se houver uma procura eh, mais rápida e se de facto as pessoas tiverem uma relação de maior proximidade e os profissionais, por seu lado, tiverem uma atitude mais aberta, mais, portanto, saindo um bocadinho das suas zonas de conforto. Eu costumo dizer também a brincar, que há muitos profissionais que gostam de estar sempre atrás da secretária, mas Uhum. provavelmente quem trabalha na comunidade, e hoje em dia, de facto, há muitos serviços na comunidade, centros de saúde, unidades de saúde, que têm um papel primordial. Exatamente no apoio às pessoas ao longo da vida, em matéria de saúde e de saúde mental, porque este apoio deve ser de facto integrado e conjugado, e que estão muito bem posicionados, detendo também alguma formação para detectarem situações mais complicadas e eventualmente até encaminharem para outros profissionais. As pessoas, quando não estão a sentir-se bem, psicologicamente ou do ponto de vista psicossocial, não se sentem bem no meio dos outros, não têm vontade muitas vezes de fazer as atividades do dia a dia, não lhes apetece, por exemplo, cuidarem de si, porque são coisas que habitualmente nós fazemos e temos algum gosto em fazer, porque na verdade não nos queremos apresentar de qualquer maneira no meio dos outros, dos nossos amigos, dos nossos colegas. Portanto, quando há ou comportamentos efetivamente que nos parecem sair, enfim, relativamente à sua intensidade, daquilo que é o mais aceitável, porque são hostis, porque são agressivos, porque, enfim, às vezes são recusas, as pessoas não querem comunicar, provavelmente no próprio centro de saúde e na proximidade, poderão procurar algum tipo de ajuda na área e deverão procurar aí algum tipo de ajuda na área da saúde mental. Eu estava só vou dizer mais uma coisa. Na verdade, há uma área de Tem especialização em enfermagem de saúde mental. Há bocadinho o doutor estava a dizer professor que é José. difícil. Não há profissionais em número suficiente, provavelmente, nem alocados na quantidade suficiente aos serviços comunitários para estarem, de facto, na proximidade das populações a darem algum tipo de apoio. De apoio. Porque, na verdade, e concordo plenamente consigo, Dr. José Nunes, eh, há um conjunto de profissionais que são de extrema utilidade e que se complementam nas respostas que podem dar e na ajuda que podem dar face às pessoas com algumas dificuldades, ou não, Pois. na promoção da própria e na prevenção da própria doença mental. Sim, deixa-me só aqui dizer que a professora Isabel acabou aqui por. Alongou, mas acabou por tocar aqui em vários aspectos que nós Certo. pretendíamos também questionar. A Sandra, questão. só queria fazer aqui um contraponto, como estamos aqui um bocadinho a falar muito só sobre as pessoas que devem procurar cuidados de saúde, eu também gostava de aqui pôr um contraponto, agora também muito do lado do médico de família, que é não medicalizar situações que são normais, como por exemplo fases de luto, que muitas vezes são medicalizadas de uma forma desnecessária e, aliás, digo que é prejudicial, porque não deixam as pessoas muitas vezes fazer o seu luto que o devem fazer de uma forma normal. Aliás, uma pessoa de quem teve uma perda grave e que não chora, que não sente esse luto, que não sente essa perda,
Ela não ter isso é que é uma perturbação mental. Agora, a pessoa estar triste porque perdeu alguma coisa, porque está no desemprego, seja o que for, isso é saudável, isso é saúde mental, está a lidar com um problema, de uma forma, está a digeri-lo. Portanto, também ter esta, muitas vezes, depois há a tentação para medicalizar coisas que não deviam ser medicalizadas. Uhum. Precisam de ajuda, sim, está ok, de ouvidas, serem escutadas, mas não é encher os bolsos de medicamentos. Eu Sim, gostaria mas só como referi. de adicionar aqui uma coisa, porque tudo isso que referiram, na minha perspectiva, o excesso de medicalização acontece, por outro lado, a falta de recursos acontece também, porque não há uma verdadeira política de prevenção, só há uma política de remediação. E isso também mostra, eu penso que há um estigma coletivo em relação à saúde mental. Quase que ninguém quer olhar para isso, enquanto não chatear, deixa lá estar. Porque, e por isso, reparem, nunca houve tantas condições para o bem-estar como agora. As pessoas normalmente têm uma vida mais ou menos tranquila, do ponto de vista das necessidades básicas. Contudo, afinal, quer dizer, as pessoas antigamente passavam fome e e não tinham os bens essenciais, eram analfabetos e parece que agora é que há a verdadeira crise da saúde mental. Porque na verdade Sim, eles divertiam-se mais, juntavam-se mais, as comunidades protegiam-se e isso é que é o verdadeiro fator de promoção da saúde mental, é a socialização também. socialização. Sim, sem dúvida. Deixem-me só aqui dizer que realmente esta questão dos recursos na comunidade ainda estão muito aquém, mas já existem. Mas concordo plenamente. Mas além dos serviços de saúde, temos também as redes de apoio com as próprias autarquias, com as próprias associações até de moradores. Infelizmente não existem recursos como desejamos, mas, por exemplo, eu sei que a realidade das unidades de cuidados na comunidade tentam investir na comunidade nesse sentido. E desde equipas de psicologia, equipas de enfermagem de saúde mental, tentam fazer o seu melhor com os recursos que têm. Pronto. A professora Isabel falou também nos sinais de alerta, não é? Que as pessoas devem estar atentas para que possam pedir ajuda, como a tristeza, como isso era outra questão que nos tinham feito chegar, como a tristeza, a questão do isolamento, também já aqui foi falado, que é importante realmente adotar estratégias que contrariem essas, esses sintomas, né? Esses sinais de alerta. Eu gostava de passar aqui à seguinte, e também já foi falado aqui as circunstâncias de vida, e passo a citar aqui, quer as situações de vida mais positivas, quer as menos positivas ou até adversas, ocorrem ao longo do desenvolvimento da pessoa. Em ambas influenciam o bem-estar e a saúde mental. E qual é que é a importância da infância para a saúde mental do adulto? Porque a questão da infância para a saúde mental do adulto é preponderante. Uhum. Se me Querem assim de permitem, forma resumida, porque temos que avançar. Faltam sim, 10 minutos. se me permitem, 13 minutos. o Dr. José já falou muito bem sobre isso. Quando nós nascemos, existem alguns órgãos imaturos, um deles é o cérebro, não é? E, portanto, todos os inputs que ele vai receber, que às vezes nós também desligamos a saúde mental, não é, do cérebro, e isso não funciona assim. Primeiro porque há componentes fisiológicas e genéticas associadas à saúde. E, portanto, não podemos esquecer da parte física, não é? Por outro lado, que inputs é que aquele cérebro vai receber? Que estímulos? De que forma, a que tipo de stress vai estar sujeito? Ou seja, quais vão ser as emoções que ele vai receber quando ainda é imaturo, ou seja, na infância? E, acima de tudo, que tipo de afeto é que vão dominar a vida daquele cérebro? Vai ser o medo? Vai ser a ansiedade? Vai ser um afeto positivo, digamos assim, como o amor dos pais? Ou às vezes até mais importante que o amor é como é que se diz, a comunicação que existe entre os pais, o bebé.
ou depois mais tarde da criança, que tipo de inputs e espelhos sociais é que aquela criança vai ter, porque isso nós podemos tentar apagar a cunhagem de uma moeda, mas nunca conseguimos, fica lá sempre uma marca. Então a infância também é assim, aquilo que nós, a que nós estamos sujeitos, e os estudos indicam claramente isso, que as experiências precoces determinam a forma como nós reagimos ao meio ambiente. Claro que não podemos esquecer do fator individual e genético, porque há pessoas que estão sujeitas a muita adversidade que depois conseguem, de alguma maneira, reagir, mas isso já são fatores que provavelmente vêm. Nem todos somos atletas de alta competição, é por algum motivo, não é? Nem todos somos campeões olímpicos, portanto, às vezes nós esquecemos, a vida não é cor-de-rosa e existem sempre fatores positivos e negativos e existe uma biologia por trás disso tudo. Agora, de que forma é que essa biologia vai ser condicionada pelos estímulos, principalmente pelos estímulos de natureza aversiva, extremamente fortes? Não são tipo a mãe ralhou, não é isso que estamos a falar, é estímulos aversivos muito negativos que são gravados como medo, dos quais as pessoas vão fugir mais tarde, ou vão reativar memórias que estão escondidas, pareciam esquecidas, não é? Às vezes aparecem de outras maneiras, ou então que vão criar pontos de fixação emocional, ok? Se eu não recebi o afeto da figura de carinho, como é que eu posso confiar nos outros, por exemplo? Não é? Quer dizer, se a pessoa que era suposto cuidar de mim não cuidou, como é que eu vou confiar nos outros? Ok? Portanto, todos esses inputs, por isso é que lidar com crianças, eu admiro bastante as pessoas que trabalham diariamente com crianças, porque têm que ser bastante equilibradas, antes de mais, e se não forem já temos aí um problema grave, e depois porque têm que gerar equilíbrios na criança, não é chorar sempre que alguém ralha, mas também não é rir-se quando alguém está a ralhar sempre, é gerar um equilíbrio saudável, que seja no fundo promotor de novas aprendizagens baseadas nesse equilíbrio, porque o que fica aí gravado já é difícil, fica gravado em camadas muito profundas da memória e das emoções, e depois é muito difícil descondicionar, ok? Nós vemos que há determinadas patologias com origens afetivas, é muito difícil porque as pessoas vão sempre buscar as coisas antigas, que ouviram, que aprenderam, não se pode confiar em ninguém, por exemplo. Onde é que isto vem? Ok? Às vezes achamos que vem do chefe que é mauzão, mas não vem. Se calhar o chefe que é mauzão só fez lembrar outras pessoas lá atrás. Ok? Portanto, a infância é determinante porque é como tudo. Se eu nascer com uma perna mais curta que a outra, vou estar sempre condicionado à partida. Se eu tiver um afeto negativo extremo, também vou estar condicionado. Ok? Ok. Ok. Queria lembrar aqui a Deixa-me- este respeito que na infância é importante duas vitaminas. Vitamina A e a vitamina N. A A de amor e afeto, a N é dizer não. Que hoje parece que os pais têm muito medo de dizer não. Uhum. E queria também aqui lembrar alguns últimos estudos, pelo menos os estudos sobre a violência física, que mostram que a violência física diminuiu nos últimos 10 anos, de 20 para 10%. No entanto, a violência verbal aumentou de 12 para 20%, que parece ter havido aqui uma certa substituição do tipo de violência. E a violência verbal é mais potente para gerar isolamento social, quer dizer, para induzir o adolescente, a criança, a isolar-se. Já a incapacidade de decidir e o sentimento de inutilidade, de ver isto com os fatores da saúde mental, estão relacionados com os dois, quer com a violência física como com a doença, com a violência mental. Depois, é a importância hoje em dia que tem o uso das redes sociais, que aumenta consideravelmente a depressão no ano a seguir ao adolescente ou a criança
começar a entrar a usar as redes sociais. A prevalência da depressão nos adolescentes aumentou de 2011 para 2021 em cerca de 50%, instalando-se nos ordens dos 42%, ou seja, quase metade dos adolescentes estão deprimidos, também muito consequência das redes sociais. Eu diria que as redes sociais são sítios de mal frequentados. Era melhor evitá-los. E já agora também para pensar sobre alguns estudos que mostram que na infância tardia, e a infância tardia chamamos aqui dos 6 aos 12 anos, a exposição, ou a consequência da exposição aos ecrãs, mais de 1 hora por dia tem impacto no sono. Mais de 2 horas por dia tem impacto na saúde mental. Mais de 3 horas por dia tem implicações na organização da substância branca cerebral, o que implica aqui a alteração dos circuitos neuronais de decisão e de gestão das emoções. E, portanto, tem uma desregulação emocional e sintomas depressivos. Para ter, mais uma vez, a importância que é cuidar das crianças e protegê-las. Vitamina A e vitamina N. São as mais recomendadas. Então avançamos também. Eu só ia reforçar um pouco o que a doutora Gena nos disse. Na verdade, hoje em dia, uma problemática muito presente na nossa sociedade também já são exatamente as adições provocadas pelo uso excessivo e desadequado dos meios digitais, não é? Quer para jogar, quer, enfim, para comunicar. Mas eu gosto normalmente também de referir que não são só os jovens que hoje em dia estão presos a esse tipo de tecnologia, não é? Também os pais, não é? Hoje em dia, a tecnologia e a forma como se fala da tecnologia, e vejamos que de facto não vamos aqui diabolizar as vantagens de se usarem determinadas tecnologias. Por exemplo, agora estamos a nos confrontar com o avanço da inteligência artificial, mas parece que vai resolver todos os problemas e que vai de facto sanar um conjunto de dificuldades que existem nas próprias sociedades. E, portanto, os próprios adultos, eu sei de situações concretas, porque tenho a oportunidade de vez em quando de falar deste assunto com alguns jovens estudantes. Nas próprias casas, os pais muitas vezes comunicam com os filhos utilizando os meios digitais. A mãe está no quarto, ou o pai está no quarto e liga para o filho que está no seu, não é? Portanto, os espaços comuns, os espaços em que de facto as pessoas podiam interagir face a face, que é muito importante, não é? É estruturante e do ponto de vista do afeto é essencial. Têm de facto se tornado cada vez mais reduzidos, sobretudo também associado, o que está associado ao ritmo de vida das pessoas e a algumas necessidades também que as pessoas têm. Há famílias em que os progenitores trabalham muito, bastante, porque na verdade precisam de satisfazer um conjunto de necessidades. No entanto, noutros casos, a ocupação excessiva, a falta de tempo, tem muito a ver não só com algumas expectativas que as pessoas possam ter e com a tal realização que é fundamental ao ser humano, que aqui já foi um bocadinho aflorada pelo colega, o doutor Rolando, mas por um conjunto de estímulos sociais para um consumo que muitas vezes é um consumo que não responde às verdadeiras necessidades da existência humana. E, portanto, será bom, no fundo, que esta análise e esta reflexão seja feita em âmbitos mais alargados. É evidente que a criança e os jovens estão bastante condicionados, não é, pelos ambientes familiares e pelos ambientes onde passam mais tempo, mas na verdade
se calhar há muitas pessoas nesses próprios ambientes que deveriam parar e, em conjunto, fazer alguma reflexão sobre o que é que eh, é mais importante e que, de alguma maneira, pode ser melhor para a sua saúde mental. Não é por acaso que tem havido um aumento significativo, aqui já foi referido pelo Dr. José também, que há algumas prevalências, nomeadamente da depressão nos jovens, têm vindo a aumentar, não é? Mas, na verdade, nós sabemos que a doença mental cada vez mais tem-se acentuado. Obviamente que também tem maior visibilidade, também existem mais profissionais que estão mais atentos e mais próximos, mas os ritmos de vida das pessoas também serão um fator determinante para considerarmos da melhor ou pior saúde mental. Uhum. Sem dúvida. Sobre isto, deixa-me Antes de só terminar, lançar aqui uma questão, temos que desculpe, Sandra. avançar. É só uma questão. Eu penso que é preciso ir mais fundo e perceber, porque é que, com licença, que eu vou pegar aqui numa ferramenta. Porque é que as pessoas hoje preferem tocar no telemóvel do que numa pele humana? Pois. Ok? O que é que leva as pessoas a serem assim? Porque é que os jovens preferem estar a falar com alguém no telemóvel do que estar a receber um carinho dos pais? E lanço só esta questão para reflexão. Uhum. Se calhar, quando respondermos a isso, resolvemos muitos problemas. Dava aqui realmente a área de saúde mental, dava aqui para quantos webinars, não é? Então, avançando, e esta pergunta fizeram-nos chegar, sendo que já foi aqui abordada de certa forma, mas eu gostava de forma sucinta que deixassem aqui um conselho. Como é que posso ajudar alguém que está com um problema de saúde mental, meu amigo, por exemplo, depressão profunda, mesmo que acompanhada por médicos e psicólogos, não consegue ter motivação para nada, está num sofrimento profundo, chora e só quer estar na cama? Professora Isabel. O Rolando parece que queria se antecipar, Então, mas pode, Rolando, que eu depois sim, mas de complemento, forma não tem qualquer sucinta. problema. Vamos lá. Bom, não vamos gerar aqui um conflito. Não, de modo algum. Bom, são poucos dados que temos acerca disso, mas temos aí um dado importante: depressão profunda. E isso implica várias coisas, como a falta de motivação e toda uma série de fatores que são aí referidos. Claro que os dados são poucos, mas se está a ser acompanhado e não está a resultar, eh, primeiro temos que nos interrogar se existe um bom diagnóstico da situação. Segundo, temos que nos interrogar se a pessoa se identifica. Não nos esqueçamos que as relações de saúde, na saúde, são relações humanas. Eu tenho que me identificar com quem está a cuidar de mim, não é? Isso existem muitas formas de levar a pessoa de identificar-se. Por exemplo, o humor é uma boa forma de trabalhar com pessoas assim, dizer assim umas coisas de vez em quando para fazer as pessoas desbloquearem. Mas os dados são poucos, mas quando falamos de depressão profunda, normalmente estamos a falar de depressão crónica e, portanto, vai haver altos e baixos ao longo do tempo, mas aí o fator humano é essencial. A pessoa está-se a identificar com quem está a cuidar dela, ou na verdade está motivado para o tratamento, porque se não estiver, não há nada a fazer. Mas eu penso que aí aquela vitaminas que o professor recomendou há bocado, em dose reforçada, ajuda bastante. Compreensão, afeto, paciência, também é precisa bastante nestes casos. Ok? Professora? Obrigada. Eu talvez só pudesse acrescentar aqui um aspecto que penso que poderá ter interesse. É assim, como já aqui foi dito, não é? As pessoas deprimidas muitas vezes podem, acontece, não é? Que podem ter ideias até autodestrutivas, não é? A vida para elas parece não ter sentido. É como se fosse, desculpem-me a expressão mais uma vez, mas eu acho que é uma expressão popular, mas talvez ajude à compreensão. É como se estivessem num beco sem saída, não é? E isso é uma situação que pode ser muito. É uma percepção e um sentimento que pode ser muito angustiante. Por outro lado, a tristeza profunda normalmente leva a que as pessoas não investam, não queiram investir em si próprias, nem sintam prazer
na própria relação com os outros e com o ambiente que o cerca. Eh, Quando nós temos a percepção de que realmente, eu penso que o Dr. Rolando já respondeu a uma parte essencial da questão. Provavelmente até pode ser preciso que a pessoa possa ser reavaliada, o que às vezes não é fácil, fazer com que a pessoa aceite essa ajuda, essa nova ajuda. Mas se forem familiares, pois também é preciso realmente amor e paciência, mas é preciso também muita compreensão e, sobretudo, estar, ouvir, se a pessoa quiser falar. Se não quiser falar, muitas vezes a presença é uma forma de comunicação. Nós não precisamos de dizer verbalmente aquilo que estamos a sentir, muitas vezes basta estarmos presentes para fazermos com que o outro sinta que temos alguma disponibilidade, algum tempo, e essas coisas efetivamente são insubstituíveis. O que é que acontece? Por vezes nós vemos tentativas de ajuda, mas que acabam por ser, enfim, um bocadinho menos positivas e favoráveis, exatamente porque se insiste com a pessoa, quando ela não está de facto capaz ainda de poder ter motivação para procurar ajuda ou reconhecer que precisa dessa ajuda, pode não ter essa consciência. Critica-se porque de facto a pessoa deveria ter mais cuidado consigo, deveria interessar-se por um conjunto de coisas, mas às vezes é preciso acompanhar atentamente, ouvir, se for vontade da pessoa falar, e se mais não for, aconselhar-nos enquanto familiares com os próprios profissionais de saúde, ou os que acompanham a pessoa, ou outros, para sermos mais capazes de fortalecer um bocadinho o vínculo e termos uma aproximação que, no fundo, leva a que a pessoa depois possa aceitar uma ajuda externa. Não sei se ajudei, se não, mas Obrigada. Portanto, isto Obrigada. aqui, nós evitamos falar de facto de doenças já por causa desta. A doença tem sempre, é muito particular e, portanto, é muito difícil de uma forma genérica. Mas aqui há alguém que quer ajudar o amigo e não sabe como fazer. Mas aqui, fique isto bem claro. Primeiro, tente compreender o outro, compreender-te o corpo. Faça tábua rasa daquilo que sabe e tente perceber qual é a vivência do outro. E, sobretudo, uma coisa que é importante: discute. Escutar, a gente tem tanta dificuldade em escutar, confundimos escutar com dar conselhos e dizer o que é que o outro deve fazer. Não deem conselhos, não critiquem, tentem perceber sobretudo. E como diz a professora Isabel, é o estar, limita-te a estar. Pronto. Então, mesmo para terminar, eu acho que esta questão é importante e que surge frequentemente. Agora é Por rápido vezes, que já estamos a é ultrapassar a rápido, é hora. rápido. Peço que a resposta seja sucinta. Por vezes vejo as pessoas terem medo de quem tem problemas mentais. Existe alguma relação entre doença mental e criminalidade? Agora ninguém se antecipou para responder a esta. Não, não, isso. Porque esta é difícil. É uma coisa. Na verdade, existem patologias mentais, que são uma pequena minoria de patologias mentais, que podem predispor as pessoas, mas estamos a falar de patologias graves, ok? Patologias graves da personalidade, sociopatia, etc., predispõem a pessoa para determinado tipo de comportamentos agressivos, ok? São uma pequena minoria de pessoas. O problema é que as pessoas acham que é tudo o que é pessoas que têm a saúde mental de alguma maneira prejudicada. Não. A maioria das pessoas com doença mental, a grande maioria, é tão perigosa como todos os outros seres humanos, não é? Nós também podemos ser perigosos, não sei se já passaram por alguma situação dessas, mas eu costumo dizer que toda a gente é capaz de tudo, até ser posto à prova, incluindo as pessoas que não têm doença mental e as pessoas que têm doença mental. Claro que, como eu disse, há determinadas patologias mais severas, muito graves,
que podem predispor a pessoa a ter comportamentos mais reativos, mais impulsivos, e que estão aqui, eu penso que se referem à intenção de prejudicar. São coisas diferentes. Porque eu posso magoar alguém em legítima defesa sem intenção. E, portanto, sem intenção, toda a gente está predisposto a fazer isso. Ok? Obrigada, Força. Dr. Rolante. Então, e para terminar mesmo, existe uma associação entre felicidade e saúde mental? Eu diria, vou comentar brevemente, vou tentar ser breve. É claro que nós temos que sentir alguns momentos de felicidade, mas a felicidade é temporária, tem que ser temporária, até porque se nós não tivermos, a felicidade normalmente é um afeto positivo, não é? Como o amor, como a paixão, enfim, a paixão é uma emoção, não é? Mas se nós também não tivermos e não vivenciarmos e não tivermos a percepção de que precisamos dos nossos sentimentos negativos, e aqui já foram dados vários exemplos há bocadinho, bastante elucidativos dessa questão. Se eu não chorar quando de facto sofro uma perda de uma pessoa que para mim é muito significativa, com quem eu tenho uma relação de facto mais profunda, de confiança, de amor, eh, isso provavelmente será desadequado. Portanto, o que acontece é que muitas vezes, porque a nossa sociedade cultiva muito os sentimentos, sobretudo positivos, e cria uma falsa ilusão de que é sempre possível nós vivermos num estado de felicidade completa. eh, Muitas vezes nós ficamos, eu diria, e permitam uma expressão, um bocadinho iludidos, e temos dificuldade em aceitar nos outros e em nós próprios alguns dos nossos sentimentos mais negativos. E, portanto, a tristeza, alguma raiva, alguma zanga, porque também é preciso que nós nos zanguemos às vezes com certas situações, não é? Não vamos ser humilhados, não vamos ser, enfim, maltratados e o importante seria que reagíssemos nessa circunstância. E, portanto, a felicidade, existem momentos de felicidade que podem ser mais transitórios ou mais prolongados. No entanto, também têm que existir, paralelamente e ao longo da nossa vida, momentos em que nós vivemos a tristeza e vivemos de facto algumas angústias e temos algum sofrimento, que exatamente também nos vão ajudar a fortalecer a pessoa que somos e aquilo a nossa própria identidade e a nossa capacidade de nos adaptarmos a circunstâncias que às vezes são mais favoráveis e outras menos favoráveis e que nos vão surgir ao longo de toda a vida. Eu só Obrigada, acrescento, Dr. Rolante. mesmo para terminar, não há ninguém feliz que não se sinta triste. Ninguém que se considere verdadeiramente feliz o pode fazer sem os momentos de tristeza. E a saúde mental é igual. Até porque ser saudável implica sentir tudo o que há para sentir. Alegria, tristeza, amor, paixão, raiva, frustração, tudo o que há para sentir. Digamos que é como um aparelho de rádio, capta tudo, todas as ondas que andam no ar, os bons aparelhos de rádio. Então a saúde mental também é um pouco assim. Não há ninguém saudável que não se sinta triste. Por outro lado, há muitas pessoas doentes que às vezes também não se sentem tristes, ok? Que andam eternamente felizes, sem terem noção. Sem terem noção. O que é grave. Pois, ainda é mais grave. Professor José, quer fazer uma síntese aqui da. Vou fazer um resumo, mas vou pôr aqui responder a um desafio que o José Luís Nunes, o meu homónimo, colocou, que é em relação à prescrição social. Da importância que, de facto, nós muitas vezes pomos tudo isto em cima da saúde, da saúde. Quando aqui o envolvimento da comunidade, das autarquias é fundamental. É bom não esquecer que o medo, a solidão, o alcoolismo e a pobreza são autênticas doenças terminais. E essas, tirando aqui o alcoolismo, que nós podemos dar alguma ajuda,
em relação à solidão, ao medo, podemos também, mas é muito estrutural, é muito próprio da sociedade. Há muitas coisas que estão ao montante da saúde que, de facto, é preciso investimento e não pôr só exigir isto do lado da saúde. E aqui voltamos também ao princípio, a necessidade de, na comunidade, todos trabalharmos em equipa, fazer equipa com todos os membros da comunidade. Infelizmente, já trabalhei em várias comunidades e às vezes não conheço quem é a segurança social, quem são os lares, quais são as estruturas que na localidade, todas elas contribuem para o bem-estar da população. Porque eu, pelo menos como médico, sinto que não existo para fazer consulta. Eu existo para criar bem-estar. Embora às vezes eu tenha que fazer consultas para isso. Pronto. Tirando respondendo então um bocadinho, dando aqui a resposta ao José Luís Carreira Nunes, vou aqui só fazer aqui um resumo final, e vou falar na primeira pessoa. E isto falo de mim, que é para não falar de ninguém nem de vós. Ter saúde mental, no fundo, é ter a capacidade de pensar, sentir e agir. Mas estas capacidades devem servir para alguma coisa. Devem servir para gozar a alegria da vida e enfrentar os problemas que inevitavelmente surgem, e surgem por uma única razão: é porque estamos vivos. A saúde mental é, no fundo, ser feliz e fazer os outros felizes. Mas o que é preciso? É preciso ter a capacidade de pensar. Pensar é simples, basta olhar para dentro de nós e colocar questões e, claro, procurar respostas. Contudo, as respostas devem ser as nossas e não aquelas que preguiçosamente nós esperamos que os outros nos deem. O que é que eu sou? O que é que eu quero ser? Que família tenho e que família eu quero? E o que é que eu estou a fazer para ter a família que eu quero e a profissão que eu quero? Ou, genericamente, a vida que eu quero? E muitas outras perguntas que nós podemos colocar. E quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? Mas também tenho que ter a humildade de reconhecer que estou muito longe da perfeição. Eu procuro, mas nunca lá chegarei, porque tenho as minhas ambivalências, tenho as minhas incoerências, eu quero e não quero, eu gosto e não gosto. E isso é preciso aceitar e ter a consciência dessas incoerências, que eu não sou perfeito. E é ter a consciência que eu sou o principal responsável pelo que me acontece e não são os outros. É bom saber que as minhas ideias têm sempre um grande inimigo. E esse inimigo é o resto das minhas ideias. E é por isso o pior inimigo das minhas ideias, se é o resto das minhas ideias, eu preciso de as conhecer, portanto tenho que me interrogar. Portanto, tenho que aprender também a perdoar-me a mim próprio. Até porque se eu souber isso, eu sou capaz de perdoar os outros. Ou mesmo nem chegar a culpabilizá-los. Isto é vital. Outra capacidade é a de sentir. Ter conhecimento, quais são as minhas emoções, como é que eu reajo perante as minhas emoções, saber ler as minhas emoções. Uma pessoa que não sabe ler diz que é analfabeta. Uma pessoa que não sabe ler as emoções, agora para ter aqui um palavrão, diz que tem é alexitímico. Pronto, para ter aqui um palavrão mais bonito. E para conseguir ler as emoções dos outros é preciso eu saber ler as minhas. E isso, conseguir ler as emoções dos outros, é imprescindível para eu poder compreender os outros e ajudá-los. Saúde mental é estar bem consigo e com os outros, aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas e as más ações e reconhecer os nossos limites e procurar ajuda quando necessário. Procurar ajuda quando necessário. Obrigada. Não podíamos Muito terminar da melhor obrigado a maneira. todos os colegas também estarem presentes Sim, e todos os e que até estão à aqui próxima. presentes também a assistir. Obrigada, obrigada a todos. E voltamos a encontrar-nos agora no próximo dia 26 de novembro com o tema saúde respiratória. Portanto, convidamos a estarem presentes e podem divulgar também junto dos vossos conhecidos e familiares Amigos e até e inimigos. amigos. Procuramos também divulgar atempadamente depois o cartaz de divulgação, alusivo ao webinar correspondente.
O nosso muito obrigada, uma boa noite a Nada. todos. Boa noite a todos e Boa muito noite. obrigada. Muito obrigado, professora Isabel. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, professora Isabel, doutor Rolando. Tchau, boa noite, obrigado. Tchau.